Pessoal, olha os prints que meus alunos me mandaram. Eles aprenderam a vender online comigo em 2018 e tem aluno que fatura mais de 100 mil reais por mês. Quer ser meu aluno em 2019 e aprender também como vender online? Então clica no link na descrição desse vídeo agora. João. Agora é importante fazermos uma coisa que nós temos direito, que é analisar o trabalho de uma figura pública, de um técnico de futebol. É a nossa missão. O trabalho do Abel até agora, qual é a avaliação de vocês? É nota 6,5. É um bom trabalho? Não é um bom trabalho? Qual é o trabalho? É nota 6,5. Ele foi campeão estadual, que é o que tem para disputar. O time tem problemas defensivos? Tem. Graves? Tem. Mas também isso é fruto da responsabilidade do Abel, da responsabilidade do Abel, mas também é consequência de um trabalho que em 1 ano e meio teve 5 técnicos. Também é parte disso. Eu vivo dizendo... As mesmas pessoas que dizem que a gente superestima o técnico na vitória, superestimam na derrota. Um técnico é parte de um processo. Um clube ganha, um clube perde. O técnico ganha e perde como parte disso. O Barcelona foi campeão da Champions League com o Guardiola e foi campeão com o Luis Henrique. E com o Rijkaard. E é o mesmo Barcelona. Porque o Barcelona empurra. O Guardiola é um gênio, revolucionário, maravilhoso. Mas se pusesse no Huesca, talvez não acontecesse nada. Sim. Então, o Flamengo precisa entender o que ele quer, qual é a filosofia, o que ele pretende, qual é o estilo de jogo. E acreditar, e seguir. Não precisa ser com o Abel. É bom o trabalho do Abel? Se for na questão de resultados, é nota 10. Disputou 2 competições, ganhou as 2. Certo? Sabe o que está pesando contra o Abel? A questão é desempenho. Edmundo. Sabe o que está pesando contra o Abel? A maior obsessão, a Libertadores. Mas na Libertadores ele é líder. Mas na Libertadores... É líder mais. Não, ele é líder do grupo. Teve 3 jogos em casa, perdeu para o Peñarol. E depois deixou para decidir fora e perdeu para ele deu em Quito, que é um resultado normal. Tudo bem. A maioria ela perdeu. Então isso aí é que está funcionando. Hoje, quem seria o líder do grupo? Quem seria o primeiro colocado? Como assim? Qual a situação? Quem seria? O Flamengo é o líder do grupo. O Flamengo então, é o líder. Então, o que eu acho que está sendo colocado em questão, é o seguinte: se tem que jogar com 2 volantes, se o Bruno Henrique tem que ser o centroavante, se é um desperdício o Gabriel Barbosa jogar pelo lado do campo atrás do lateral, se a defesa, eu não sei quantos gols tomou, enfim, se a defesa é segura... 21 e 28 jogos? 21 e 24 jogos. 24 jogos. Se a defesa é segura o bastante para poder encarar o restante da competição... Eu acho que essas questões aí diminuem... Mas é um bom trabalho? Não, mas aí, para mim nessas questões, aí diminui a nota dele. Né? Pode até chegar num número menor, porque, de fato, esse é um trabalho do treinador de tirar o melhor de cada jogador. Eu não estou falando nem que está certo, nem que está errado. Sim. Só estou tentando aqui dizer os pontos que eu li que desaprovam o trabalho em relação às redes sociais, tá? Porque em termos de números, ele é líder do grupo, ele foi campeão dos 2 campeonatos que ele disputou. Precisa de um empate para se classificar. Sim, então não é terra arrasada, tem gente pior. Bem pior. Só que a linha de corte do Flamengo é sempre muito mais alta do que dos outros. Existe uma coisa também que precisa ser dita e eu acho que o torcedor do Flamengo vai concordar comigo. O Abel já chegou no Flamengo na mira da implicância da torcida. E por quê? Ou de boa parte da torcida, é difícil falar por 40 milhões de pessoas. Ele era o técnico na derrota para o Santo André, Copa do Brasil. E ele, ao longo do tempo, criou uma identificação muito grande com o Fluminense, rival do Flamengo. Então, uma boa parte da torcida, antes dele ser confirmado treinador, já fazia bico. Abel Braga. Bico, e eu acho que isso também influencia nesse cenário de hoje. Qual é o técnico que vai chegar ao Flamengo sem qualquer fato contrário? Eu acho que o Renato, se viesse, chegaria.
Você acha que chegaria? A torcida, ter feito gol de barriga pelo Fluminense contra o Flamengo. Chegaria. De ter sido um jogador que participou contra o Flamengo em outras situações. Mas foi campeão brasileiro com o Flamengo. Foi campeão, mas o Renato chegaria, Eugênio. O Renato, naquela época chegaria. Porque havia naquele momento e o Renato não quis vir. E o Renato vitorioso. Havia naquele momento uma ideia de que o Renato era o grande técnico. Eu acho que todos que chegarem vão trazer consigo alguma coisa contrária a ele, que vai aparecer no momento de cobrança. Não tem jeito. O Renato, se amanhã for técnico do Flamengo, perder um jogo pro Fluminense, as pessoas vão falar, tá vendo? Foi jogador do Fluminense. A história do Renato acabou sendo maior no Fluminense, depois como treinador, foi até final de Libertadores e tal, passou por lá outras vezes, do que no Flamengo, onde ele foi jogador por um curto período. Então, se você quiser buscar problema, você vai achar o problema. Isso eu estou dizendo. Isso eu estou dizendo pelo que eu ouço, converso, leio por aí. Mas na época, existe essa implicância da torcida com o Abel, desde antes. Ninguém é unanimidade. Na época que o Flamengo contratou o Abel, havia uma parcela da torcida que queria. Sim. Havia uma outra parcela que gostaria da permanência menor do Dorival Júnior. Sim. Havia outros, a maioria sonhava com o Renato. Mas assim, não tem jeito, qualquer um. O problema tem sido esse. Chegou, ok, tudo bem, beleza. Começou a jogar, vai começar o Flamengo. O grande problema do time do Flamengo hoje. E aí, a responsabilidade do Abel. Sim, também. É o problema defensivo. Certo. Porque o Abel não teve peito de se confrontar com a torcida e, ao longo desse período até aqui, no Campeonato Estadual, colocar em prática aquilo que ele pensou para o time do Flamengo. O Fluminense em 2017 teve uma defesa ruim. Sim, ok, mas eu estou colocando aqui o ponto do Flamengo. O ponto do Flamengo. O Inter tinha uma defesa forte. Há uma enorme parte da torcida do Flamengo que se manifesta nas redes sociais, que defende o seguinte: não precisa colocar o Arão. Só o Cuéllar. Bota o Diego ali. Bota o Diego ali e o time vai jogar pra cima o tempo inteiro. Muita gente escreve isso mesmo, né? Agora, uma boa parte dessa mesma torcida vem dizer: o Flamengo é a pior defesa do Brasil. É claro que o Flamengo tem problemas defensivos. Não é a pior defesa do Brasil. Mas ele tem problemas defensivos, sim. Porque os jogadores de frente não têm características de marcação. Gabigol não marca, Arrascaeta não marca, Everton Ribeiro marca muito pouco, Bruno Henrique marca muito pouco, o Diego volta ali, dá uma cercada. E aí fica estourando lá em cima da zaga. Vai estourar no Pará, que tem dificuldade sim. Vai estourar na zaga, vai estourar no René. Porque o time não volta. O time não é compacto. E por que isso acontece? Porque quando o Abel, lá no início do campeonato, do ano, da temporada, em jogos contra times menores, em alguns momentos do segundo tempo, trazia mais um volante, ele era massacrado pela torcida. Mas era ali que ele tinha espaço para ir testando uma formação que eventualmente precisa ser um pouco mais defensiva. Só que não permitiram a ele em momento algum. O Flamengo só pode atacar. O Flamengo não pode pensar em se defender nunca. E ele construiu um Flamengo que marca em cima. Quando o Flamengo começou a marcar em cima, até contra o próprio Fluminense e outros jogos, contra o Vasco, ele roubou a bola e ganhou o jogo. Só que há equipes que passam por essa marcação, que o Flamengo não consegue encaixar essa marcação, como foi o Internacional, como foi a LDU lá na altitude. E aí o Flamengo em bloco baixo tem problemas. Porque é um time descompactado. O São José no Maracanã teve problemas, Eugênio. Estávamos lá. Teve, mas ali a superioridade era tão grande do Flamengo que ele passou por cima e fez 6-1. Deixa eu ouvir o Sormani. Sormani, o trabalho do Abel é bom na sua avaliação? Até agora, estamos aí no mês de maio. De médio para baixo. De médio para baixo. A nota que o Flamengo publicou diz que o time ganhou o Campeonato Carioca de forma inconteste. Mentira. Não chegou na final da Taça Guanabara. Foi eliminado pelo Fluminense na semifinal. Um time que para ganhar um campeonato de forma inconteste, do jeito que o Flamengo é tão superior aos demais, aqui no Rio de Janeiro, o Flamengo tinha que ganhar tudo. A Taça Guanabara, a Taça Rio e o campeonato. Então me desapontou a atuação no campeonato carioca. Quer dizer, ganhou o campeonato, mas eu esperava muito mais do que isso pela qualidade do elenco, pelo dinheiro investido e pela expectativa criada por todos. Em relação a Libertadores, claro que é decepcionante. Óbvio que é. Um time desse, na última rodada, precisando de resultado, aí você olha para Belo Horizonte, você vê o Cruzeiro com 100% de aproveitamento, 15 pontos em 5 jogos disputados, e que está brincando na competição, é óbvio que você se frustra.
Palmeiras, Inter, classificado. Internacional, Palmeiras, Cruzeiro. O Grêmio tem chance? Sim, o Grêmio patinou. O Grêmio patinou, tá com problema, mas tá reagindo. Então é óbvio que o torcedor tá frustrado. Tá. Torcedor, e é óbvio, para mim, para as minhas convicções, para as minhas ideias, que o trabalho dele não é bom. O trabalho dele do Abel não é bom. Começou a melhorar, eu disse agora há pouco. O Campeonato do Rio de Janeiro, para mim, ele disputou lá embaixo. Lá embaixo. Não fez teste na Taça Guanabara, não fez teste na Taça Rio. Ele podia perfeitamente, pegando esses times frágeis do Campeonato do Rio, jogar sem volante. Não tem volante? Pra que eu vou precisar de volante? Olha aí. Porque em algum momento você ia precisar ter volante e tinha que ter o time treinado pra isso. Peraí. Mas é agora. Agora precisa marcar e não sabe marcar. Eu não falei para jogar sempre sem volante. Falei isso? Não falei. Eu falei que você precisa ter alternativas. Como o São Paulo e marca faz o Santos o tempo inteiro. Eu falei outro dia aqui no rádio, e serve. Infelizmente, as pessoas só veem o Santos jogar quando o Santos joga contra a equipe que elas torcem. Senão não vê. Isso não é verdade. Não. Pelo menos não para todo mundo. Não para todo mundo, lógico. Não para todo mundo.